A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula a respeito da matéria soteriologia, que trata do assunto sobre a salvação. Aqui nós estamos falando do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui com um curso básico em teologia, e essa aula ela vai servir de apoio da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que é a lição do número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O setor do bairro Mapim está na responsabilidade do pastor Irineu Vidal, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês alguns pontos importantes dentro do assunto em pauta e recorrendo aqui todo o conteúdo aqui da lição, comentador aqui com a nova posição em Cristo, né, que é o tópico número 1, e o tópico número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, e o tópico de número 3 é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Muito bem. Dentro desse conteúdo aqui, eu quero abordar aqui uma forma maravilhosa, corroborando com o comentarista, dentro desse tópico número 1 aqui, os salvos e eleitos. Os salvos, eleitos e predestinados, ou seja, estarei falando a respeito deste assunto, que é com bastante cautela, bem tranquilo, e também estarei falando sobre os salvos remidos pelo Filho, dentro do conteúdo da lição também aqui, e terminando aqui os salvos selados com o Espírito Santo. Muito bem, coisa maravilhosa. O que nós podemos observar aqui, os salvos eleitos e predestinados pelo Pai. Na verdade, queridos irmãos, sabemos que as bênçãos espirituais, segundo o eterno propósito de Deus, como nós observamos aqui, nos versículos, que não pegamos por base aqui, o livro de Efésios, no capítulo 1 e do versículo 1 até o verso número 14, mas aqui no verso 4, aqui no verso 5, nós vemos aqui duas expressões de grande peso espiritual. Nos elegeu e nos predestinou. Ou seja, estas expressões, às vezes, mal interpretadas, são a chave do propósito divino da salvação. A palavra elegeu indica que Deus, por sua presciência, elegeu ou escolheu um povo especial para pôr em prática o seu propósito no mundo. Ou seja, é interessante notar que a eleição ou escolha de um povo que Deus criou para si no passado, ou seja, o que nós podemos observar aqui é que um povo que Deus faz para si desde o passado, é claro, conforme o texto, desde a fundação do mundo, já tinha um propósito. Que coisa maravilhosa. A igreja, ela é constituída de eleitos que formam um povo especial e que tem efeito na causa de Deus neste mundo. Como nós observamos aqui em Romanos, no capítulo 8, e verso 29 ao 32, ou seja, Israel, ele foi um povo eleito segundo a graça, segundo a descendência de Abraão, ou seja, segundo a carne. A descendência de Abraão, que é Israel, ela rejeitou o evangelho da graça, como nós observamos aqui em Romanos, no capítulo 9, do versículo 30 ao 33. Deus formou então um povo, não segundo a lei e nem a carne, mas segundo a graça. E isto nós encontramos em Romanos, no capítulo 11, do versículo 5 ao 7. Ou seja, uma eleição segundo a graça divina. Baseado em Romanos, no capítulo 10, e do versículo 10 ao 13, a sua escolha ou eleição nada tem a ver com a discriminação. Não significa que Deus não queira que todos se salvam. O propósito da salvação é universal. Mas Deus sabia que nem todos vão se salvar ou se salvaria. Uma vez que o ser humano é dotado de livre escolha,
quanto ao seu destino eterno. O homem tem livre-arbítrio e livre escolha. Muito bem. Quando observa que a predestinação segundo a presciência divina, a expressão nos predestinou no verso 5 indica que Deus, ao eleger em nós em Cristo para ser o seu povo, também ele nos predestinou para sermos o que somos em Cristo hoje. Ou seja, justificado. Romanos capítulo 3 e verso 24. Santos e inculpáveis, como está em Efésios, no capítulo 1 e do verso 4. Participante da herança de filhos, como está em Efésios, no capítulo 5 e verso 14. E glorificados, como está em Romanos, no capítulo 8 e verso 30. Ou seja, o prefixo pré significa antes. Por isso, o termo predestinação refere-se à indicação de que, no glorioso propósito da salvação, Deus já havia estabelecido que os eleitos seriam também adotados como filhos. Que coisa maravilhosa, hein? Como filho de quem? Como filhos de Deus. E aí a expressão para filhos e adoção por Jesus Cristo é semelhante às palavras de Paulo em João, no seu evangelho, de João, no capítulo 1 e do verso 2. Ou seja, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que coisa maravilhosa. A predestinação não faz seleção entre os pecadores, porque todos pecaram. Entenda isso, queridos irmãos. Isso está em Romanos, no capítulo 3, do verso de número 9. Muito bem. Então eu comentei aqui rapidamente, falando sobre os salvos, eleitos, predestinados pelo Pai. Não vou muito aqui a tocar muito esse assunto, porque esse é o assunto da lição de número 3, que nós vamos estudar a respeito deste assunto. Importante. Muito bem. Mas aqui os salvos remidos pelo Filho. O sentido da palavra redenção e remissão. Essas duas palavras se destacam-se especialmente no versículo 7. Remissão e eleição e remissão. Ou seja, são duas gloriosas bênçãos da salvação, consumada por Jesus na cruz. Redenção é o seu termo original, relaciona-se ao ser do pecador. Ao passo que remissão é o seu termo original, relaciona-se aos pecados do pecador. E isso nós observamos aqui em Atos, no capítulo 3, verso 38, como também em Colossenses, no capítulo 1 e do verso 14, o autor aos Hebreus também enfatiza isto no capítulo 9 e do verso 22 em diante. Muito bem. A obra redentora de Deus é perfeita. Ele redime o pecador do poder de Satanás e também anula os seus pecados. O versículo 7 também retrata sobre algo do texto da época em que os escravos poderiam então libertos da escravidão, mediante a um pagamento de resgate, como está em 1 Coríntios, no capítulo 6 e do verso 20, como também em Colossenses, no capítulo 1 e do verso 14. Muito bem. Mas eu vejo aqui o sangue, o preço da redenção. O verso 7 ainda, o preço da liberdade foi a de sangue. O sangue inocente de imaculado de Cristo, o sangue requerido no sacrifício de animais inocentes. Típico a velha aliança, literalmente derramado por Jesus no Calvário. Ali, ele se tornou o Cordeiro de Deus como o sacrifício expiator pelos pecados de todos os homens. Como está em João, no capítulo 1 e do verso 29, quando João expressa: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Eleitos imediatos da redenção.
No versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Efésios, o verso 8 indica que Deus tornou ampla a possibilidade de redenção e perdão, que ao mesmo tempo em que capacita todos os salvos em Cristo conhecer as riquezas de sua salvação. No versículo 9 e 10, Deus fala do mistério da sua vontade. Que coisa maravilhosa! E o interessante aqui, que eu vejo aqui, queridos irmãos, feitos, quando eu posso observar aqui, o verso de número 10, vamos olhar aqui pelo verso número 10, tá ok? A expressão plenitude dos tempos significa um tempo futuro em que o propósito divino alcançarão o seu fim. Em plenitude, a redenção do futuro chegará ao seu auge, segundo o glorioso propósito de Deus no estabelecimento do seu reino eterno, onde não haverá mais tentação nem tribulação, porque os salvos viverão em uma só dimensão espiritual. Isso é notável, com certeza, que maravilha. Eu vejo aqui ainda, queridos irmãos, continuando aqui, a soberania do conselho divino na obra de redenção. Aqui no verso número 11, a palavra é predestinados, neste versículo, tem sido muitas vezes mal entendida, alguns seriam mal interpretada ao que se refere à soberania de Deus. Sabemos que Deus é soberano em sua perfeita vontade, mas quanto à salvação, não há qualquer afirmação bíblica que Deus predestinado seja uma elite única e todas as demais pessoas estejam fora da eleição divina. Ou seja, Deus é justo e imparcial. Ele dá a todas as criaturas humanas a mesma oportunidade de salvação. Os que entendem ao seu chamado geral desfrutam do privilégio do seu glorioso propósito da salvação. A continuação do verso 11 revela que Deus fez de tudo segundo o conselho de sua vontade. E esse conselho é decisório, ou seja, constitui-se então especialmente da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E esse conselho rege o universo, pois ele é destino da humanidade. Que coisa maravilhosa, hein? Muito bem. A herança da redenção, ainda no verso 9, o eterno é o termo fomos feitos herança, significa que esse privilégio estava no propósito divino. Por quê? Porque Deus nos predestinou para sermos sua herança. Ele revela pelos salvos, pelas características, pelas obras, pelos frutos. Isso já é outra questão que vai muito mais profunda ainda. Muito bem. Eu quero aqui aterrizar minha participação dizendo que os salvos selados com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo na obra da redenção. O versículo 13 e 14, na verdade, esses dois versículos apresentam o ministério do Espírito Santo no título de promover a fé em Cristo como Salvador. Claro, né? Como nós observamos aqui em João, no capítulo 16, e do verso 8 e 10. É também a sua presença viva e dinâmica na vida dos crentes. O próprio nome dado ao Espírito Santo indica aqui a sua missão, que é de fazer os santos para Deus. Isto significa, isso é uma função importante. O Espírito Santo é o selo da redenção. O verso de número 13, foste selados. Esta é a declaração bíblica que todos os salvos em Cristo têm a marca, um sinal que identifica propriedade do Senhor. Um selo ou uma marca de propriedade aos crentes em Cristo
possui a sua marca indisfarçavelmente, que é a presença poderosa do Espírito Santo em seu ser. A comprovação da nossa redenção é o selo do Espírito Santo em nossa vida. O que distingue do crente do ímpio é o selo do Senhor Jesus, que é dado à autenticidade. Não há nada parecido ou igual. Ele é o singular com o direito de posse do Senhor. Muito bem. Terminando aqui, aterrissando aqui, já que é para os últimos minutos finais aqui, o Espírito Santo e a sua indicação definida no verso 13 ainda, nos tempos atuais há uma imitação barata da ação do Espírito Santo, mas a palavra de Deus contém a sua identificação singular como o Espírito Santo da promessa. Olha, e esta promessa é que Deus fez desde os tempos do Antigo Testamento, como está em Jeremias, como está em Joel, melhor dizendo, no capítulo 2, do verso 23, 24, né? E Joel ainda, no capítulo 28 e 29, entendeu? E cumprindo o seu dia de Pentecoste em Atos, no capítulo de número 2. Ele é o Espírito Santo da promessa que habita na igreja de Cristo, confirmando, ou seja, a promessa do Senhor. Precisamos entender, irmãos, que separar os fatos acerca da promessa do Espírito Santo. Faz parte da promessa ao falar em línguas pelo Espírito, mas esta gloriosa experiência não é o selo do Espírito a que se referindo. Em 2 Coríntios, tá ok? Em falar em línguas é uma experiência subsequente, tá ok? Precisa distinguir entre a pessoa receber o Espírito Santo como o dom de falar em línguas. Maravilha? Ou receber o Espírito Santo quando a pessoa aceita Jesus e recebe o selo. Já tem o Espírito Santo, mas é outra questão, tá ok? À parte. Não vou entrar em detalhes aqui, tá ok? Muito bem. O Espírito Santo é o penhor da redenção. No versículo 14, o texto declara, no qual é o penhor da nossa herança. A palavra penhor significa garantia, segurança, prova de que aquisição e posse de algo. No tempo de Paulo, a palavra penhor era empregada para o uso legal e comercial quando alguém comprava alguma coisa e desejava garantir a sua compra. As pessoas adiantavam uma quantia inicial como penhor, como está em 2 Coríntios, no capítulo 1, e do versículo 22, e no capítulo 5, do verso 5, tá ok? Jesus ele nos deu o Espírito Santo como penhor pelo resgate de nossas almas, como está em 1 Pedro, no capítulo 2 e verso 9. Na verdade, somos do Senhor, e o que garante a nossa possessão é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Concluindo aqui, irmão, quero dizer aqui que toda a obra da redenção da humanidade teve o seu desenrolar progressivo na história do homem, na qual vemos aqui o glorioso, o grande empenho da Trindade Divina para a salvação da humanidade inteira. E isto até o último ato desta obra redentora para o louvor de sua glória. O apóstolo Paulo teve de Deus uma visão, magnificência divina na sua obra, quando ele consumar plenamente a redenção do seu povo, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja simultaneamente, tá ok? Fica aqui com essa aula tão resumida, um abraço a todos vocês e tem a próxima aula, que é a predestinação, queridos, tá ok? Em Cristo Jesus, tá ok? E vai ser muito boa essa aula. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.